existe uma página em branco. Essa página aqui, em branco, ela representa um período interbíblico. Foi um período aproximadamente de 400 anos em que Deus não falou nada. Um dia eu posso até pregar sobre essa página aqui, ó. Quando Deus se cala, né? Seria o tema da mensagem. Deus se calou aqui por 400 anos. A Igreja Católica, ela reconhece alguns livros desse período. O livro de Macabeus, que eu citei aqui, é um deles. Tem outros. Mas o cânon evangélico não reconhece esses livros. Considera esses livros como livros apócrifos. Mas mesmo assim eles servem como fonte de pesquisa histórica, mas não entraram no cânon. Então, o pedido daquela mãe para que os seus filhos tivessem assim posição de destaque entre os outros era uma tentativa de segurança privilegiada no que ela entendia como o triunfo iminente de Jesus. O que ela pensou? Daqui a pouco Jesus vai estabelecer o reino dele e eu preciso garantir que os meus filhos estejam ali, né, bem cotados para ocupar os cargos que certamente haverá nesse reino. Não acontece assim com o governo humano. Muitas pessoas se interessam pela política no sentido de se beneficiar dela. São poucos os que se interessam pela política no sentido de que ela faça justiça, de que ela traga igualdade, de que ela traga alimentação, saúde, educação, coisas básicas para a nossa existência. Muitas pessoas se aproveitam da sua notoriedade para entrar na política e tirar proveito dela. Não para ajudar alguém. Você já viu quando uma pessoa fica famosa por qualquer coisa, por qualquer motivo, e aí ela aproveita aquela fama dela para se candidatar? Só que Jesus, ele confronta essa visão. Primeiro, Jesus pergunta se eles estariam interessados ou preparados para beber o cálice de que ele beberia. Jesus, quando ele fala do cálice que ele beberia, ele estava se referindo ao sofrimento, à perseguição e, finalmente, à cruz. Jesus explica que a grandeza no reino de Deus não se encontra em posições de autoridade, mas está ligada a servir aos outros com humildade. E ele fala isso no verso 28. Ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, essa visão de um reino baseada no serviço, ela entra em contraste com a expectativa triunfalista que muitas pessoas tinham. E até hoje, quando nós falamos de ministério, eu tenho um ministério, significa eu fui incumbido por Deus de prestar serviço. De alguma maneira, eu tenho um ministério. Deus me incumbiu de pregar a palavra. Eu fui consagrado, é a palavra que se usa no meio evangélico, a pastor, né? E eu recebi isso com muita alegria, né? Mas eu entendo que o meu ministério, o meu chamado, o que Deus confiou a mim, foi a pregação do evangelho. Então hoje, talvez, dentro do reino de Deus, eu me veja mais como um evangelista do que como um pastor. Mas não tem problema. Isso não vai fazer diferença nenhuma.
Porque não é uma hierarquia, entende? Tem gente que pensa assim: o pastor é maior do que o presbítero, que é maior do que o diácono, que é maior do que, não sei, né? Como é que cada igreja tem os seus nomes aí, as suas expressões que eles usam. E acima do pastor tem o bispo. Acima do bispo tem o apóstolo. Mas não é uma hierarquia. Não, nós não estamos falando de uma hierarquia. Essa visão de um reino baseada no serviço, ela contrasta com a expectativa triunfalista que as pessoas tinham. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo o aclamou como rei. Lembra dessa passagem? Jesus entra em Jerusalém e o povo o aclama como rei. Mas onde foi a coroação de Jesus? Onde ele foi coroado? Foi na cruz. Com quem? Com 2 ladrões do lado dele. Então aqui, Jesus revela que o reino de Deus é para os quebrantados, para os arrependidos, e não para os capacitados. Você pode sim e deve se capacitar, se preparar para fazer a obra de Deus com excelência. Mas você tem que lembrar que o que Deus mais vai perceber ao olhar para você, para que você seja um instrumento nas mãos dele, é o seu quebrantamento, é a sua capacidade de admitir os seus erros, de se arrepender, de abandonar o pecado, de renunciar, muitas vezes, a uma vida confortável, para seguir o caminho que Deus confiou a você. E nós vemos aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 42, um exemplo muito claro disso. Um ladrão que estava ao lado de Jesus falou para ele assim: lembra de mim quando o Senhor estiver no seu reino, quando o Senhor entrar no seu reino. Olha a percepção espiritual que esse ladrão teve. Ele não estava pedindo para se assentar à direita ou à esquerda, né? Os apóstolos estavam preocupados com isso. E não pense que somente os 2, Tiago e João, estavam preocupados com isso, porque os outros 10 ficaram indignados. Talvez, apenas talvez, né, eu confabulando aqui nas minhas reflexões, a Bíblia diz que os outros 10 ficaram indignados, talvez porque eles quisessem a mesma coisa, mas não tiveram uma mãe que os levasse até Jesus e fizesse esse pedido. A verdade é que nós gostamos de eleger pessoas, né, para servir como mártires, como bodes expiatórios, assim como a gente diz que Pedro negou Jesus, mas se a gente for ler no texto, o texto diz que todos negaram ele também. Mas a Bíblia dá uma ênfase à vida de Pedro nesse momento da negação. E aqui, o pedido desses 2 apóstolos revela uma expectativa que era comum a todos os 12. Todos queriam estar do lado de Jesus. Entende isso? Então, a cruz, ela se tornou o símbolo do reinado de Cristo. Tem uma dor que não faz barulho, mas que destrói por dentro. É o casal que divide a mesma cama, o mesmo teto, mas não divide mais o coração. É aquele boa noite automático. A conversa que se resume a pagou a conta, buscou as crianças. Não tem mais como você está, de verdade, sabe? Ana e Marcelo começaram apaixonados
Eles conversavam por horas, riam juntos, sonhavam juntos, só que os anos passaram. Vieram os filhos, as contas, as pressões. Marcelo se fechou. Ana começou a reclamar. E assim eles foram vivendo sem brigar muito, mas sem se conectar. Até que um dia o filho mais novo perguntou assim: "Vocês são amigos?" Aquela pergunta ficou no ar. Porque marido e mulher que não conversam viram sócios da rotina. A Bíblia fala de Nabal, um homem duro, áspero, que não ouvia e não dialogava. A própria Escritura registra em 1 Samuel 25, verso 17, que não há quem possa falar com ele. Quando ninguém mais consegue falar com alguém, o lar fica em perigo. E foi a sabedoria de Abigail que salvou aquela casa. Porque Provérbios 18 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. O silêncio também é uma escolha. E toda escolha tem consequências. Silêncio vira distância, distância vira frieza e frieza vira ruptura. A maioria dos casamentos não acabam por falta de amor, acabam por falta de conversa. E a boa notícia é que comunicação pode ser aprendida. No casamento firmado na rocha, você aprende a restaurar o diálogo, a ouvir sem atacar, a falar sem ferir e a voltar a ser amigo do seu cônjuge. Porque casamento saudável não é ausência de problemas, é presença de conversa. Se você quer dar esse primeiro passo, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Tem o encontro presencial, que vai ser em maio de 2026, e agora nós estamos também lançando o curso online, para você fazer de onde você estiver. Não espere a distância virar abismo. Que Deus restaure a comunicação da sua casa e que o seu casamento seja firmado na rocha.